Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Eu sou o Dr. Ricardo Pacheco, professor, advogado e nas horas vagas, fotógrafo, né? Vida silvestre. E antes de começar a falar, né, propriamente sobre o assunto, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo, né, se ele de alguma forma te ajudou a entender melhor o assunto, a clarear, né, aí algumas dúvidas, deixe o seu like, né, compartilhe, porque é assim que nós iremos conquistar a nossa liberdade em termos de conhecimento, tá? Bom, o meu site é o www.direitohospitalar.com.br, né? Eu tenho uma conta no Instagram, Ricardo Pacheco Advocacia. Lá na minha biografia, no link bio, tem lá um cartão virtual, onde inclusive tem um site, né? Então, se você tiver algum interesse, quiser conhecer um pouquinho mais do direito hospitalar, dá uma olhada lá, tá? E esse vídeo é importante eu falar isso para vocês antes de falar do assunto, porque o direito hospitalar ele tem como uma das suas premissas, das suas prerrogativas, trabalhar com direito consultivo, né? Evitar ao máximo qualquer processo judicial, qualquer processo que envolva litígio, para que a gente possa, né, oferecer um serviço de qualidade, né, os hospitais, os médicos, as clínicas, e reduzir o número de processos que hoje, né, abarrotam, né, enfim, milhares e milhares de processos envolvendo médicos, hospitais, clínicas, erros. Então, esse meu vídeo ele é muito no sentido de chamar você médico, chamar você diretor técnico de um hospital, para ver se você já, né, já organizou, se você já tem um grupo de advogados que conhecem bioética e que estão preparados para criar um véu de proteção, né, nas relações médico-paciente, na relação hospital-paciente, né? E aí envolve um conjunto enorme de variáveis, né? Bioética, biodireito, responsabilidade civil, LGPD, né? Então, hoje é muito importante que os hospitais estejam com esse novo, com essa nova abertura, né, em termos de conhecimento jurídico, para que eles possam, né, oferecer o seu serviço com segurança. Né? Nenhum paciente irá a um hospital se ele não se sentir seguro. Né? E a partir do momento que acontece algum erro, algum dano, as portas do judiciário, né, elas são abertas, eles batem nessa porta no sentido de procurar um respaldo, um reparo. Então, esse meu site, né, ele está dedicado exclusivamente para esse tipo de advocacia, né, uma advocacia consultiva, preventiva, e lá você irá encontrar todas as informações necessárias para que o seu hospital, sua clínica, né, por menor que seja, ele esteja preparado para enfrentar esses novos desafios, né, com a LGPD, com a internet, tá bom? Corre lá. Bom, hoje o tema é um tema bem interessante, né, muito pouco discutido no Brasil, né, que há 10 anos, há pouco mais de 10 anos, né, 13 anos, se decidiu, né, criar um índice internacional que regula, que mede a qualidade da morte nos países ocidentais, né? Saber como as pessoas estão morrendo. Será que isso tem alguma relação com o direito hospitalar? Será que a qualidade, o jeito que a pessoa morre, o tratamento que ela recebe, o tipo de tratamento, né, um amparo familiar, um amparo espiritual, será que ele tem alguma relação como as pessoas morrem, né? Será que a ortotanásia, perdão, ela tem alguma contribuição, né, nesse índice? Então, esse vídeo ele vai tentar trazer para vocês, amigos e amigas, um pouquinho dessa pesquisa, né? Essa pesquisa, primeiramente, ela foi realizada em 2010 e ela contou com um número aí de países que foram pesquisados no número de 40, tá? E nesses 40 países que foram pesquisados,
O primeiro país que ficou, né, no ranking, no topo, foi a Inglaterra. A Inglaterra é o país que oferece o melhor serviço, ou oferece as melhores condições para que as pessoas tenham uma morte tranquila, né, para sua família, um apoio espiritual, um apoio psicológico. E pasmem, né, nessa primeira pesquisa, o Brasil ficou em 38º lugar. Então, quando nós nos debruçamos sobre os dados, né, sobre os índices, é espantoso. Né? É um dado que mostra a diferença brutal entre os países ricos e os países mais pobres. Né? Infelizmente, o Brasil, nessa primeira pesquisa, ele ficou em 38º lugar. Bom, passaram-se 5 anos, em 2015 foi feita a mesma pesquisa, né? Só que agora com um número de países bem maior do que o primeiro. Se no primeiro foram 40, agora foram 82 países. E nessa segunda pesquisa, o Brasil ficou em 42º lugar. Ou seja, ficou ali no meio da tabela. Né? Os países da Europa, né, os países da América do Norte, principalmente os Estados Unidos e o Canadá, são os países que ocupam as primeiras posições. E alguns países da Ásia, né, que ocupam ali as primeiras 10 posições, 15 posições. Inclusive, na própria América do Sul, alguns países também se saíram muito bem. Né? Chile, Argentina, e o Brasil ficou no meio. Tá? Aí surge a pergunta, por quê? Primeiro que o Brasil é um país continental. Né? Não é uma desculpa que pode ser usada, não. Mas as grandes distâncias geográficas do Brasil, elas acabam promovendo grandes desigualdades sociais, né? Que são acirradas, que são maximizadas pela pobreza, né? Pela falta de instrução, pela falta de emprego. E isso tudo acaba influenciando na hora da morte. Né? Muitas pessoas no Brasil eles morrem por mistanásia, morrem de uma maneira miserável, né? Sem nenhum tipo de amparo familiar, religioso. E nos países da Europa, né, ocidental e na América do Norte, essa relação, né, do paciente com a morte, da família com a morte, já é uma relação muito mais equilibrada. Né? Então, essa pesquisa ela deixou isso à mostra, né? A primeira de 2010 e a segunda de 2015. Na segunda pesquisa de 2015, contudo, já se observou um pequeno avanço, né, no Brasil, nessa relação que as pessoas, né, que a situação social tem com a morte de determinada pessoa. Né? Se observou um pequeno avanço, mas ainda é muito pequeno em comparação com os países da Europa. Né? E aqui eu digo Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Holanda. Em alguns países, né, a eutanásia ela já é permitida. Isso, de certa forma, tem uma influência indireta. Né? Não vamos confundir eutanásia com ortotanásia. Tá? Eu já falei isso, inclusive, aqui no vídeo anterior. Tá, mas qual foi então a metodologia usada para que se realizasse essa pesquisa? A metodologia basicamente foi a metodologia do que procura, né, verificar, que procura, né, quantificar até que ponto aquele paciente ele recebeu os chamados tratamentos paliativos, que são os tratamentos que não evitam a morte, né, a morte irá acontecer naturalmente, mas que ao mesmo tempo minimiza a dor do paciente, né? Ele irá morrer sem dor, né? Ele não terá sua morte, né? Ah, ele não terá sua morte antecipada, né? Ele somente irá receber a morte de uma maneira calma, tranquila, sem dor. E aí essa metodologia ela teve um aspecto importante, porque nos países do primeiro mundo essa situação ela foi feita não só com o paciente que estava, né, prestes a morrer, mas principalmente com a família. Né? As famílias tiveram um imenso apoio psicológico, né, para superar o luto. As famílias tiveram apoio espiritual, né, para entender, recriar, né, refazer, ressignificar o luto. E isso foi o corte que foi feito para medir, né, a qualidade, né, da morte nesses países. Como eu disse, aqui no Brasil, é uma situação ainda que está engatinhando. Né? Quando nós fazemos a relação com o direito hospitalar,
né, que envolve direito dos pacientes, direito do consumidor, a LGPD, Voltei. Parou do nada, né? Tava falando aqui sobre responsabilidade civil, LGPD, e a tela ficou preta. Mas enfim, voltei, né? Bom, então, retomando o que eu estava falando, amigos e amigas, médicos, médicas, hoje é de extrema importância o seu hospital, a sua clínica, né? Ela ter uma configuração jurídica adequada para que ela possa evitar ou prevenir, né, qualquer dano que o paciente venha a sofrer dentro das suas dependências, né? Isso envolve não só a questão da proteção de dados, da proteção da pessoa, né? E como eu estava falando, a qualidade da morte ela está muito vinculada à forma de tratamento que os hospitais, as clínicas oferecem aos seus pacientes. Né? Se a clínica ou o hospital oferece um bom atendimento, né, respeitoso, um atendimento que privilegia os direitos humanos, aquela pessoa que está ali, né, designada, enfim, desenganada, ela terá uma morte tranquila, né? E isso vai gerar menos dor para os pacientes não, para os familiares, né, que ficam ali naquela tristeza, naquele luto, né? É uma forma até de se diminuir a espera da ressignificação do luto. Então, hoje, né, essas duas pesquisas que foram feitas, né, em 2010 e 2015, elas são muito interessantes para a gente fazer uma avaliação de como está hoje o nosso atendimento médico hospitalar. Né? E quando o direito hospitalar entra, né, quando o direito hospitalar ele se faz presente, ele está justamente tentando fazer com que, né, o evento morte ele seja encarado de uma maneira natural, né, de uma maneira mais natural possível, principalmente para os familiares. Né? Então, esse vídeo, né, ele tem essa proposta de trazer a discussão, né, se o seu hospital, a sua clínica, ela tem um atendimento jurídico adequado, se os seus médicos eles conhecem o mínimo, né, o essencial de direitos humanos, se o atendimento médico ele é centrado na figura do paciente, se o seu hospital, a sua clínica, ela está preparada para proteger os dados sensíveis, né? Se o seu hospital, a sua clínica, ela tem o preparo ali logo na entrada, né, logo na recepção. Então, tudo isso são elementos, são características que, quando bem, né, concatenadas, quanto mais elas estiverem, né, girando ali em sincronia, melhor será o atendimento, né? E se a pessoa estiver com alguma doença incurável, né, ali, a sua morte ela será a mais tranquila possível, né, oferecendo menos dor para os pacientes. E, infelizmente, nós sabemos que no Brasil a realidade não é bem essa, né? Quantas pessoas morrem na rua, passam frio, fome, não tem família, né? Não tem nenhum tipo de identificação civil. Quantas pessoas são enterradas como indigentes, né? E quantas outras pessoas, né, que sofrem por seus familiares por não ter um atendimento adequado no hospital, né? Por seu familiar não ter ali um respeito mínimo digno, né, à sua pessoa. E em grande parte dos casos, essas pessoas elas vêm a óbito, né, de uma maneira muito trágica, muito triste, o que acaba ainda agravando, aprofundando a dor desses familiares. Então, a qualidade da morte ela explica muito um pouco, ela explica muito, né, e muito bem a qualidade do nosso atendimento médico, a qualidade da saúde das pessoas de um país. Né? O Brasil, como eu falei, está engatinhando ainda nessa evolução, né? Temos muito que aprender, e o direito hospitalar está justamente, né, aqui para oferecer esse suporte, né, puxar essa corda, né, servir como uma locomotiva para que o atendimento médico ele seja o mais digno possível, né, e que as pessoas que estejam ali desenganadas elas possam ter um encontro com a morte ali o mais tranquilo possível, tá bom? Como eu falei, né, meu site está no ar, né, tem o meu site no Instagram, que é o meu cartão virtual. Eu falo de Brasília, né? Eu estou hoje vestindo um suéter preto com a camisa social. Atrás de mim tem um símbolo da justiça.
né? Eu uso um cavanhaque, né? E é isso, tá bom? O site está disponível www.direitohospitalar.com.br. Me sigam nas redes, né? Eu não coloco muito material durante a semana porque eu tenho outras coisas para fazer, sou professor, eu tenho que fotografar, mas sempre eu vou estar por aqui, tá bom? Fiquem bem, pensem nisso, né? Qualquer dúvida, qualquer orientação, é só mandar um aviso, um e-mail, um direct, que logo, logo eu respondo. Se você puder fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possíveis, né? De repente você passou por uma situação parecida, né? O seu pai, sua mãe, seu irmão, sua avó teve um atendimento, né, inadequado, e aí de repente você, poxa, o que ele falou é legal, se tivesse sido feito dessa forma, eu acredito que hoje eu estaria esperando o luto de uma outra maneira, né? Então, até a questão do luto, ele começa quando nós temos um bom atendimento, né? Mesmo sabendo que aquela pessoa ela irá morrer, tá bem? É isso, um forte abraço e até a próxima.